um exemplo aqui desse trabalho. Só para a gente entender melhor, né, de que esse trabalho trata. Ele trata da comparação de métodos de condução de populações segregantes de feijoeiro, né? Então, ele vai conduzir por diferentes métodos, né, essa população. Então, eu já até sublinhei algumas coisas, por exemplo, ó, foi feito o cruzamento entre dois genitores, né? O genitor carioca e a cultivar aqui, ó, flor de maio, tudo bem? Então, foi feito esse cruzamento, né, entre os genitores. E aí as gerações foram avançadas lá na área experimental, né, do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras. E aí foi obtida uma população F2. Ó. Só obtiveram uma população F2. A partir dessa população F2, né, essa população ela foi conduzida de algo, eu acho que se eu não estou enganado, por 5 ou 6 métodos. Depois a gente pode até ver. Ó. O primeiro dele aqui, ó, foi o método genealógico, ou pedigree. Essa mesma população foi conduzida pelo método da população, o Book, pelo método descendente de uma única semente, método Book dentro de F3, método Book dentro de F2. Né? Então, essa população foi conduzida por diversos métodos. Nós teremos aula para estudar os métodos de melhoramento, as próximas aulas, mas nesse momento que eu quero que a gente aplique é a informação de simbologia. E aí eu vou aplicar aqui só para o primeiro método e aí vocês utilizam os demais para treinar. Então, por exemplo, ó, eles partiram aqui da população F2. Eu vou até ampliar aqui. Esse método aqui, ó, nós vamos trabalhar só com um deles aqui e vocês tentam fazer para os demais. Ó, por ocasião da colheita da geração F2, foram obtidas aleatoriamente 121 famílias F23, ou seja, ele já fez seleção em F2, né? Já é esse caso aqui, ó. Ele já fez seleção dentro de F2. Eu já até representei aqui, ó. Então ele fez o cruzamento entre os dois genitores, obteve F1, né? Essas plantas elas se autofecundaram. E aí ele obteve F2. Aí o que foi que ele fez? Ele selecionou aqui, ó. Foram selecionadas aleatoriamente 121 famílias F23. Então, na F2 ele já fez seleção. E aí ele tem quantas famílias F23? 1, 2, 3, 4. Aí eu botei reticência até 121. Vamos ver como foi que ele fez aí para frente. Após a senescência das plantas, foram selecionadas visualmente 20% das melhores famílias e dentro dessas 15%. Ou seja, foi feita seleção dentro dessas famílias, né? Então aqui eu representei, ó, seleção entre famílias e dentro da família, de modo que ele obteve 121 famílias F34, né? Ó, como eu fiz seleção entre dentro, eu tenho de planta individual, no caso, eu tenho F34. Vamos ver como foi que ele continuou avançando. O mesmo procedimento, né, anterior foi adotado para a obtenção das famílias F45, ou seja, ele continuou selecionando aqui, ó, entre e dentro. Né, ele continuou selecionando entre e dentro de plantas individuais. E aí ele obteve a F45, né, F45. Depois o que foi que ele fez? Ó, as famílias F45 foram multiplicadas para a obtenção das sementes F46. Ó, então, vamos lá. Então, foi o que ele fez? Ele pegou aí, ó, e multiplicou. Na verdade, aqui ele multiplicou até todas, né? Ó, deixa eu até corrigir isso aqui. Ele multiplicou todas, né? Ele multiplicou todas. E aí, dessas aqui, né? Dessas, eu vou até apagar aqui. Tô vendo agora isso aí.
E aí, ó, você vê que ele não fez mais seleção de planta individual, ele multiplicou. Então ele vai de F45 para F46, que não houve mais seleção, né? E aí dessas aqui, ó, ele selecionou 64 para continuar, né? Aqui, ó. O mesmo procedimento foi adotado para a obtenção das famílias F45, que foram multiplicadas para a obtenção das famílias F46, ó. Destas, ou seja, destas F46, foram tomadas 64 famílias para participar da etapa de comparação dos métodos. Então, foi o que ele fez. Selecionou plantas individuais F2, por isso que ele tem F23. Selecionou também plantas individuais aqui, por isso que ele teve F34. Depois selecionou plantas individuais e obteve F45. Em F45, ele não fez mais seleção em planta individual. Ele fez somente multiplicar as famílias que ele tinha. E aí ele obteve, né? E dentro dessas famílias F46 aqui, ele selecionou, né? Que é 64 para poder participar das etapas de comparação dos métodos, né? Ou seja, essa mesma população F2 foi conduzida por outros métodos e aí eles obtiveram as linhagens e vão comparar e compararam posteriormente, né? Desse método aqui, eles selecionaram 64 famílias. Tudo bem, pessoal?